Hoje eu gostaria de dar 3 conselhos que todo médico deveria passar para os seus pacientes. Obviamente eu estou falando aqui de prevenção, de dicas de promoção de saúde, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente não deve lembrar disso só quando o paciente pergunta, ou quando o paciente chega e quer saber. Eu acho que é nosso papel também, como médico, passar essas informações de uma forma rotineira para os pacientes, né? E isso agrega valor ao nosso trabalho, à nossa consulta, ao nosso atendimento. Então, esses conselhos eu acho que devem ser dados em qualquer momento, mesmo quando o paciente vem por uma outra queixa, por exemplo, mas a gente pode realmente passar uma informação útil e importante. Então, esses 3 conselhos são: primeiro, tenha bons hábitos, e aqui vale para uma série de coisas, né? Desde uma boa alimentação, que favoreça alimentos frescos, não conservados, evitar o excesso de carnes vermelhas, por exemplo, evitar os maus hábitos, como por exemplo o tabagismo, de qualquer tipo. Aqui vale desde o cigarro, o charuto, cigarro eletrônico, que também é uma grande questionamento hoje em dia sobre o papel no desenvolvimento de doenças crônicas, doenças pulmonares, até mesmo câncer, e o excesso de bebidas alcoólicas, além de orientar o paciente sobre hábitos de prevenção, como por exemplo evitar o contato direto, a exposição muito grande aos raios solares no período de uma agressão de 10 às 4 da tarde, usar protetor solar. Isso vale para quem tem pele clara, para quem tem pele escura também. E de uma maneira geral, a gente tem que lembrar que o câncer e uma série de doenças podem ser preveníveis, ou seja, tem fatores de risco que realmente a gente consegue evitá-los. Outras vezes não. Então, um outro lado das orientações que a gente pode dar, né, dos conselhos, desses 3 conselhos, o segundo seria: conheça a sua história familiar. Por quê? Por exemplo, no câncer, cerca de 10% dos casos de câncer podem ter origem hereditária. Ou seja, lembrem, no câncer, então, é quando há mutações nos genes, nas células, no DNA, em que essas mutações fazem com que as células, ao invés de morrerem, de seguirem um ciclo celular de crescimento, multiplicação, estabilidade e apoptose ou morte celular, elas têm uma informação que elas devem sempre se proliferar. Ou seja, elas são perenes, elas não morrem, né? Naturalmente. Então, essas células que elas crescem, se multiplicam, têm uma proliferação desordenada, podem invadir tecidos e causar metástases. Então, isso que é o câncer. E tudo que a gente puder, obviamente, fazer para que isso aconteça, a gente deve fazer. No entanto, como eu estava falando, uma porcentagem desses casos se dá de forma germinativa, ou seja, em todas as nossas células vão ter essa mutação, não só no local específico em que ocorreu aquele câncer, e isso favorece o desenvolvimento, obviamente, de uma série de tumores. E quando essa mutação ela é germinativa, ela pode ser passada de geração em geração, o que caracteriza o tumor hereditário. Então, esses tumores, muitas vezes a gente não tem como evitar, mas nós médicos podemos dar uma informação importante para os pacientes, que é: conheça a sua história familiar. Porque se tiverem vários casos na família de câncer, principalmente só de um lado, por exemplo, lado materno, lado paterno, ou mesmo a pessoa tem mais de um tipo de câncer, a gente tem que atentar para a possibilidade da identificação de alguma mutação, que hoje em dia existem testes para isso que podem ser pesquisados. Obviamente, aqui a gente precisa de um oncologista, um geneticista, que vai orientar em relação a isso, e que com isso a gente consiga direcionar os exames de prevenção para a família como um todo, para fazer o aconselhamento familiar e da própria pessoa, né? E o nosso lado como médico é fazer sempre, lembrar do que a gente aprendeu na faculdade, de fazer uma boa anamnese, colher todas as informações clínicas, mas também a história pessoal e familiar, incluindo aqui as doenças graves como câncer e outras doenças crônicas também. E o terceiro item faça os exames de prevenção. Então, além de ter os bons hábitos, além de a gente promover a nossa saúde, conhecer a história familiar, e o médico faz parte dessa conversa. E o terceiro faça o exame de prevenção.
Hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde, várias sociedades médicas recomendam, já existem evidências científicas mostrando que para determinados tipos de tumores vale a pena fazer exames de prevenção periódicos. E esses exames não são quaisquer exames, eles são escolhidos baseados no baixo risco da sua realização, sempre que possível, na possibilidade de realização várias vezes durante a vida, né, com baixo risco para o paciente e com a possibilidade de detectar um tumor precoce ou de evitar que um nódulo, uma lesão benigna se transforme em câncer durante a vida de cada um. Então, siga as orientações. Para nós médicos, existem hoje em dia guidelines, referências de instituições muito reconhecidas e que podem ser seguidas. A gente pode ter esse guia no consultório, no celular, no computador, a gente pode aprender de diversas maneiras isso e orientar os nossos pacientes de uma forma precisa para que ele tenha uma eventual diagnóstico de uma doença mais grave no tempo certo e que a gente possa ou tratar ou encaminhar na hora certa para o médico, para o colega especialista correto também. Tá bom? Então era isso por hoje. Obrigado e até a próxima. Caro colega, sabia que os médicos não oncologistas podem identificar até 80% dos casos de câncer? Isso mesmo! O médico não oncologista pode identificar em seu consultório sinais de câncer e realizar o encaminhamento correto. Eu preparei um evento exclusivo, onde vou mostrar para o médico não oncologista como identificar em seu próprio consultório os sinais e sintomas do câncer em seu paciente, realizando assim o diagnóstico preciso e o encaminhamento no tempo correto. Sou o Dr. Felipe Coimbra, cirurgião oncológico, mestre e doutor, presidente da America's Hepato-Pancreato-Biliar Association de 2019 a 2020, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica de 2015 a 2017, diretor do Instituto Integra Saúde, head dos tumores digestivos do AC Camargo Cancer Center. E te espero aqui. Para se inscrever, basta acessar o link abaixo.